Olá, aluno, vamos fazer aqui mais um exercício de termodinâmica. Imagine aí que eu tenho aí um diagrama pressão versus entalpia. Aqui está o fluido R134, a pressão está em bar, e a entalpia específica, né, quilojoule por quilograma. Um diagrama como esse tem muitas propriedades, né? Aqui você vê o Szinho de entropia, você vê aqui o X de título, né, que é a quantidade, a proporção de vapor na mistura, que o título a gente sabe que vai de 0 até 1, né? Quando está 100% de vapor na mistura, a gente tem título 100%, título igual a 1. Vamos supor que eu tenho a seguinte situação, a mistura, quando a gente fala mistura, a gente teria no tanque líquido mais vapor, né, na saturação, há uma pressão de 2 bars. 2 bars está aí, exatamente essa pressão aqui, que dá aí uma temperatura de menos 10 graus Celsius, ok? Essa temperatura, durante todo o processo aí, dentro do tanque, né, à medida que eu dou a pressão, se eu digo que tem uma saturação, uma mistura, eu sei que a temperatura aqui dentro do tanque é de menos 10 graus Celsius. Bom, no problema a gente conhece a seguinte informação também. A massa de vapor dessa mistura é de 5 kg, já a massa de líquido 10 kg. Então, a gente sabe que a massa total é quanto? Massa total é igual a 15 kg, né? Quando dá essa informação. E, nesse caso, vamos supor que eu não vou dar, não, vou tirar essa informação aqui. Essa informação aqui está desnecessária. Não tem volume do tanque, nesse caso, nesse exercício que eu estou organizando para vocês. Só com essa informação. Bom, vejam então que, como diagrama pressão versus entalpia, eu posso também pensar, né? Vamos supor aqui que o meu ponto 1 seja esse aqui, o meu ponto 2 está aqui. O ponto 2 seria o ponto final aí. Vamos supor que eu queira aquecer, mandar essa quantidade, essa mistura aí de fluido refrigerante, do ponto 1 até o ponto 2, por exemplo. Né? Eu vou demandar uma certa quantidade de calor, né, para fazer a vaporização desse fluido. Bom, a pergunta é quanto seria essa quantidade de calor com as informações que eu dei para vocês aí. E qual também o volume desse tanque. Então, eu vou perguntar duas coisas. O calor, para ir de 1 para 2, e qual o volume do tanque. Vamos fazer então? Bom, a primeira coisa a fazer é lembrar que quando eu dou um título, a informação título, né, é a proporção de vapor na mistura que é dada pela massa de vapor sobre a massa total. Massa total a gente sabe que é 15 kg, né, a soma dos líquido e vapor. Então vejam, a massa de vapor está aqui 5, né, então eu posso fazer essa conta aqui, ó, 5 por 15, a gente sabe que é 1/3, não é isso? 1/3, que é 0,33. Então esse é o título da minha mistura, né? Vejam que a pressão de 2 bar é aproximadamente aí, se eu pegar um diagrama, uma tabela, né? Tabela de propriedades, a gente pode obter que a pressão é exatamente de 201,7 kPa. E eu falo isso porque eu gosto também de fazer esse exercício usando tanto o diagrama pressão versus entalpia quanto a tabela de propriedades do Van Valen, né? Que é um livro de termodinâmica bem famoso aí. Vejam bem aqui, ó. Veja aqui, nessa tabela 5B51, né, para R134 saturado, eu tenho aqui para menos 10 graus Celsius, temperatura, que é a nossa temperatura ali aproximada dentro do tanque, a pressão. E aqui eu tenho volume específico, né? Volume específico é uma propriedade do fluido, como energia interna, a gente representa energia interna como U, volume específico como Vzinho, entalpia a gente representa específica como H, e entropia como Szinho, né? Tudo entropia é tudo específico, né? Porque é dividido por quilograma. E a gente sempre vai observar essa informação, vapor saturado, que é onde eu tenho 100% de vapor, e o líquido saturado, quando eu tenho 100% de líquido. Isso eu faço para, nesse caso vamos fazer para entalpia, ó, entalpia do líquido, entalpia do vapor. Então esses valores aqui, ó, a gente precisa destacar. Destaca aqui na tabela do Van Valen, né? Então vamos lá. Então vejam que eu anotei aqui, ó, do lado aqui, ó, essas informações que eu falei para vocês. Então, quando eu falo, eu tenho o volume específico do líquido, é importante você entender que quando eu falo isso, significa que no diagrama pressão
versus entalpia para uma dada pressão, quando eu falo que é volume específico do líquido, é esse ponto aqui, ó. Esse é o V, volume específico do líquido. E esse ponto aqui é o volume específico do vapor, né? Então vejam que aqui é 100% vapor. Para a gente calcular então, uma vez que a gente tem agora o título calculado, nós calculamos agora há pouco, 0,33, eu posso calcular qual é a entalpia da mistura. A entalpia da mistura é dada por essa fórmula aqui, ó. Vejam que essa fórmula é a seguinte: eu somo a entalpia do líquido mais o título vezes HV menos HL. Posso fazer isso também por volume específico, né? Como aqui embaixo, ó. Volume específico é a mesma coisa, só que agora eu troco o H lá por V. Então, o volume específico da mistura é o VL mais o título que eu calculei. Aqui é a diferença de VV menos VL. Então, a primeira informação, que é a entalpia da mistura, é calculada por essa expressão aqui, ó. Veja que aqui está o título, né? E aqui está a entalpia do vapor, entalpia do líquido e entalpia do líquido aqui, ó. Que dá um total de 254,55 kJ por quilograma, que é a unidade. Faço a mesma coisa agora para o volume específico da mistura. Então veja que o volume específico do líquido desse aqui, esse aqui é o título. E aqui a diferença, né? VV, volume específico do vapor, menos volume específico do líquido. Logo eu tenho o volume específico da mistura como sendo aí 0,03299. Se você quisesse arredondar, poderia ser, ó, volume específico de mistura é igual a 0,033, né? Metro cúbico por quilograma, que é a unidade aí. Isso pode ser feito assim também. Bom, o que mais eu posso fazer? Vamos ver. Vejam, agora eu posso tentar compreender um pouquinho a questão de novo, ó. A pressão está aqui 2 bar, aqui ó, 0% de vapor esse ponto aqui, e aqui 100% de vapor esse ponto aqui, ó. Vamos supor então que eu adicione calor a essa mistura, né? Aqui vapor aqui em cima e aqui líquido, né? Vamos supor que eu adicione vapor. E para quê? Para conseguir, o objetivo é conseguir 100% de vapor. Eu quero evaporar todo o líquido que está na mistura. Então o que eu faço? Eu penso que eu vou estar no ponto 1, que é o ponto que eu estava aqui. O ponto 1, na verdade, é a entalpia da mistura, né? Que é o inicial, chama de 1, que eu calculei ali a entalpia agora há pouco. E vou até o ponto 2, né? O ponto 2 está aqui, que é esse ponto aqui. Exatamente esse processo de aquecimento, ele acontece de maneira isobárica e isotérmica, né? Ou seja, acontece com temperatura igual a menos 10 graus Celsius e a pressão de 2 bar. Essa é uma característica do fluido refrigerante. Eu posso escrever essa equação aqui, ó. Calor trocado de 1 para 2, né? Igual a massa vezes a variação de entalpia. Então a entalpia 2 vai ser a entalpia ali no final e a entalpia 1. Qual é essa entalpia no final? Exatamente a entalpia do vapor. Porque se eu for na tabela de propriedades, né? Essa entalpia de vapor está aqui, ó. 392,28. A entalpia de tudo líquido é esse aqui, ó. Né? Esse aqui é HL, esse aqui é H vapor. Fazendo a conta, então, vejam que eu tenho essa diferença, né? Esse aqui é o valor 1, eu calculei, que era H1, na verdade é H da mistura igual a H1, né? Então eu tenho um calor trocado de, eu necessito 2.065,95 kJ para fazer essa troca de calor, para aquecer essa mistura e tornar ela todo 100% de vapor. Se quisermos calcular o volume do tanque, a gente pode usar essa expressão bem simples aqui. O volume específico a gente sabe que por definição é volume sobre a massa. Logo, a gente pode passar isso aqui para lá, multiplicando. Volume é igual a massa vezes o volume específico da mistura. A massa está aqui, isso aqui é a massa total, né? E isso aqui nós calculamos antes, né? O volume específico da nossa mistura. Logo, o nosso volume do tanque é 0,49 metro cúbico. Então vejam que a gente aí explorou aí algumas propriedades termodinâmicas, como entalpia, volume específico, né? E a gente pode fazer isso tudo também ali usando o diagrama pressão versus entalpia. É isso, espero que tenham entendido e até a próxima aula.